Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, aula que a gente vai dar continuidade ao conflito da Segunda Guerra Mundial. O objetivo da nossa aula de hoje é justamente compreender o avanço do Japão na Ásia e os motivos da entrada dos Estados Unidos nessa grande guerra. Então agora a gente vai sair um pouco da Europa e vamos falar mais especificamente da guerra que aconteceu no Oceano Pacífico. E é uma guerra que tem muitas peculiaridades, muitas dificuldades por ser uma guerra entre ilhas e uma guerra naval, não é tanto em terra ela. Isso causa novos problemas de estratégia militar e de gestão da guerra aí. Você lembra quais foram as grandes conquistas da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial? Você lembra quais as consequências para os países que resistiram à expansão do nazismo? Vamos então relembrar aqui comigo. No início da guerra, a Alemanha ocupou a Polônia, a Holanda, a Bélgica, a França, a Noruega e também a Dinamarca, pegando ali todo o Mar do Norte. Isso aí isolando a Inglaterra. Os principais países a resistir ao avanço alemão foram conquistados, com exceção da Inglaterra, que através da grande liderança do seu primeiro-ministro Winston Churchill, vai conseguir se proteger a Inglaterra de uma invasão alemã, principalmente através das batalhas aéreas e o uso do radar, que permitiu à Inglaterra se proteger e ficar um bom período do conflito praticamente sozinha, enfrentando a Alemanha nazista. Você já se perguntou sobre os aspectos econômicos da guerra? Quais recursos são necessários para você fazer uma guerra de grande porte? Afinal de contas, nós estamos falando de tanques, porta-aviões, soldados, munições, canhões. Tudo isso aí tem um custo econômico também, de produção. Tem todo um trabalho de logística aqui muito necessário. Para manter um conflito de grande porte em dimensões globais, uma grande quantidade de recursos materiais e econômicos são necessários. Estudar a dimensão da Segunda Guerra Mundial no Pacífico nos permite compreender a importância da indústria e da economia na manutenção de um exército beligerante em um conflito de longa duração. Imagine você ter que produzir munições ao longo de anos, todo dia, uma grande quantidade de munições, ou esteiras para os tanques, ou canhões. Tudo isso aí tem toda uma indústria por trás que permite, então, a guerra acontecer. Sem essa indústria, o país vai ser vencido. Então, a produção industrial militar, ela se torna aqui muito fundamental para você conseguir participar desse conflito. Como foi a guerra no Pacífico? Na verdade, gente, a guerra no Pacífico ela já teve uma origem anterior ao período da Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo de 1939, o Japão já fazia várias expansões territoriais ao redor do Oceano Pacífico. Então, o Japão partiu para a conquista das colônias europeias e estadunidenses no Extremo Oriente. Se aproveitando da guerra na Europa, o Japão vai tentar pegar para eles aquelas colônias no Pacífico que antes eram da França, da Holanda, da Inglaterra. Então, a campanha do Pacífico propriamente dita, quando essas invasões entram no contexto da Segunda Guerra Mundial, ocorre a partir de 1941. Então veja que começa um pouco depois. Na verdade, o Japão já se expandia antes, mas só depois da Segunda Guerra Mundial começar na Europa é que as ocupações japonesas são incluídas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então eles vão ter várias conquistas. A conquista de Hong Kong, na China, de Singapura, na Malásia, das Índias Orientais Holandesas, da Birmânia, que atualmente a gente chama de Mianmar, e quase todos os arquipélagos das Filipinas, que eram antigamente colônias dos Estados Unidos. Então, a expansão territorial japonesa na Ásia foi ampliada durante essa guerra. Pode ver, o Japão ele tinha uma série de problemas. Por ser uma ilha no Oceano Pacífico, sua fonte de recursos minerais, recursos materiais, era muito limitada. Então, essa expansão do Japão, ela vai estar justamente interessada na aquisição de novos recursos materiais, que permitam a ele desenvolver sua indústria. Começa aí com a ocupação da Coreia, isso já num contexto anterior à Segunda Guerra Mundial. Depois, a ocupação da Manchúria, que eles fazem um país fantoche, eles colocam um imperador chinês, mas, na verdade, quem manda é o Japão. Então, depois eles vão se expandindo, pegando todo o litoral da China e o sudeste aqui do Pacífico, o sudeste asiático. Então, aqui você vai ver que a guerra ela vai ter umas características peculiares. Por quê? Justamente por causa das ilhas.
esse trabalho de litoral, de desembarque anfíbio, isso aí tem todo um tratamento muito especial e uma diferença muito grande aí para o desenvolvimento da guerra. Então, pessoal, os Estados Unidos, no início do conflito, haviam se declarado neutros à guerra. Quando a guerra explode na Europa, os Estados Unidos não faz nada, ele apenas mantém a sua indústria, ele participa economicamente, ele vende produtos para a Inglaterra, aviões, mas ele não toma ações militares nisso. Mas no Oriente, o Japão e os Estados Unidos já estavam numa disputa entre si de territórios e áreas de influência, justamente busca de recursos, dentro daquele contexto meio do imperialismo, busca de recursos materiais, busca de mercado consumidor. Isso aí vai criar um choque entre os interesses americanos e os interesses japoneses. Esse choque aí vai acabar inevitavelmente virando uma guerra. Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Copie, responda e socialize com a turma. O Japão moderno buscava fontes de matérias-primas para suas indústrias e entrou em choque direto com os Estados Unidos, eliminando a presença dos Estados Unidos. Os japoneses teriam caminho aberto às ricas colônias holandesas e britânicas daquela região na Ásia. Contudo, o risco era muito grande. Quais poderiam ser os riscos que o Japão teria, segundo o autor? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram pensar e responder quais são os riscos que o Japão teria em um conflito com os Estados Unidos? Eu tenho aqui uma sugestão de resposta para a gente. Lembrando que sua resposta não precisa estar exatamente igual à minha, tá? É uma resposta textual. Quais poderiam ser esses riscos citados pelo autor? Bom, enfrentar um país rico, com um grande exército e modernos equipamentos militares.
um país que não estava na guerra, sem sinais de batalha em seu território e com grande população. Os Estados Unidos contavam com fonte de recursos naturais, como combustível, em seu próprio território, podendo suportar um conflito mais longo. Então, justamente, o grande problema que você vai ter aqui é que a indústria, a população americana e os recursos naturais que os Estados Unidos tinham à sua disposição dentro do seu próprio território. Não em territórios ocupados, que foram invadidos, mas dentro do seu território já natural, seu território histórico. Tá? Isso permitia aos Estados Unidos, com certeza, uma mobilização militar mais duradoura e uma produção maior. Vamos lembrar das grandes indústrias americanas, como a indústria de carro, as linhas de montagens, o Fordismo. Tudo isso aí vai ser aplicado pelos Estados Unidos dentro da guerra, para manter um suprimento constante de armamentos e equipamentos militares necessários para essa batalha no Pacífico. Mas quando que começa a guerra? Começa com o ataque de Pearl Harbor, no Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941, quando a Força Aérea Japonesa fez um ataque surpresa à base militar naval de Pearl Harbor e destruiu boa parte da frota dos Estados Unidos. Isso aqui, o presidente americano Roosevelt declarou que seria o dia da infâmia. Isso por quê? Porque o Japão não fez declaração de guerra, não informou, não foi uma guerra oficial, foi um ataque completamente surpresa, traiçoeiro, sem os Estados Unidos estarem preparados para se defender. Tá? Então, isso aí vai ser o que vai motivar os Estados Unidos a declarar guerra ao Japão. E agora, os Estados Unidos, com todo o seu parque industrial, vão entrar na guerra. Então, os Estados Unidos reagiram declarando guerra ao Japão. Daí, naquele acordo do eixo Roma, Berlim e Tóquio, a Alemanha e a Itália daí declaram automaticamente também guerra nos Estados Unidos. Então, por causa desse ataque de Pearl Harbor, esse ataque japonês em Pearl Harbor, que os Estados Unidos ingressam, então, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele tem seu território, as ilhas do Havaí atacadas, só que agora ele também vai ingressar na Europa também, contra a Alemanha nazista e a Itália. E aqui nós temos uma grande reviravolta em toda essa guerra. Quais foram os números do ataque a Pearl Harbor? São assustadores, porque foi um ataque que, vamos dizer assim, estrategicamente foi muito bem sucedido, mas taticamente não. Tá? Porque, estrategicamente, os Estados Unidos perderam 6 navios afundados, 13 navios ficaram danificados, 188 aviões foram destruídos, 159 aviões foram danificados, 2.335 mortes e 1.143 feridos. E olha o que o Japão perdeu. O Japão perdeu apenas 29 aviões, 4 mini submarinos e 64 mortos. Então, os números aqui são muito bons para o Japão em relação aos números americanos. Tá? Foi uma grande destruição do poder naval americano e o poder aéreo. Só que agora a indústria americana está toda voltada para a guerra. Esse vai ser o grande problema que o Japão vai acabar tendo que enfrentar e que também a Europa vai ter que enfrentar. O poderio industrial de produção dos Estados Unidos. Vamos então para mais uma atividade nossa. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Podemos crescer sem freios por 6 meses a 1 ano, mas depois disso, os poços de petróleo do Texas e as fábricas de Detroit darão os meios para uma contraofensiva irresistível dos americanos no Pacífico. Essa frase aí foi do almirante Yamamoto, um dos grandes almirantes da Marinha japonesa, morto durante a guerra. Mas quais conclusões podemos retirar da fala do almirante japonês? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, pessoal, respondido? Quais conclusões podemos retirar da fala aqui do almirante Yamamoto? Bom, podemos concluir que o almirante Yamamoto já reconhecia a impossibilidade de uma guerra de longa duração com os Estados Unidos, devido à capacidade produtiva e de recursos naturais muito superiores que os Estados Unidos tinham em seu território e em relação ao Japão. Então, ele mesmo aqui, apesar de ter sido um dos grandes almirantes japoneses, ele já reconhecia que uma guerra de longa duração não era um bom negócio para o Japão. O Japão não teria a capacidade industrial de enfrentar todas as fábricas de produção americana aqui. Tá? Mas aí nós temos um dos grandes eventos da guerra, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Lembrando que quando ele entra contra o Japão, automaticamente a Alemanha e a Itália declaram guerra a ele. Então ele também entra no lado europeu. Agora os Estados Unidos vai ter uma atuação direta no teatro de guerra. E também nós vamos ter, nesse período, vai ser quando a União Soviética passa a ser atacada pela Alemanha nazista. E aqui, então, fechou a grande aliança militar. Você vai ter a formação do grupo de países conhecidos como os aliados, que vai ser, quem são os principais? A Inglaterra, a França livre, vamos lembrar que você teve a França ocupada, mas você tem a resistência francesa, principalmente através do general Charles de Gaulle. A União Soviética e os Estados Unidos. Esses foram os 4 grandes países aí a enfrentar esse conflito da Segunda Guerra Mundial no lado dos aliados. Claro que houveram muitos outros países que entraram aí, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Cerca de 50 países estiveram ao lado dos aliados, inclusive o Brasil, que declarou a guerra contra o eixo em 1942. Vocês lembram quem governava o Brasil? Como que era a característica do governo brasileiro? Lembram da ditadura Vargas, o Estado Novo? Sim, o Brasil ele vai entrar na guerra no lado da democracia, no lado da Inglaterra, da liberdade, apesar de nós sermos ainda uma ditadura com características fascistas aqui no Brasil. Mas a gente entra na guerra no lado americano. Tá? Então, a guerra no Pacífico foi uma guerra essencialmente naval, em que o porta-aviões era a grande arma, porque ela que vai permitir você visualizar melhor o território, você atacar de longas distâncias, você interceptar informações inimigas. Os porta-aviões foram a grande arma da guerra no Pacífico, importantíssimos. Aí começa uma tradição naval que os Estados Unidos mantêm até hoje, que é uma grande quantidade de porta-aviões, que são veículos extremamente grandes, caros. Isso aqui basicamente é uma cidade lá dentro funcionando. Restaurante, dormitório, produção de armas, equipamento, roupa. Cada um aeroporto desse aí é basicamente uma cidade flutuante, gente. Boa parte das batalhas foi travada nas ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico. Então aqui vai entrar muito destaque a questão do desembarque anfíbio, que é aquele negócio de você bombardear com aviões ou com a marinha uma ilha e depois você desembarcar soldados para ocupar essa ilha, soldados que vêm pela água. Isso aí gera um grande conflito, aí, um grande problema estratégico militar. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Tá? Como ocorreu o ataque japonês em Pearl Harbor? Por que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, considerou esse ataque um crime de guerra? Lembra que eu falei, o dia da infâmia? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, conseguiram responder? Por que Franklin Roosevelt considerou o ataque japonês em Pearl Harbor um crime de guerra? Bom, temos aqui uma sugestão de resposta para vocês. Foi um ataque aéreo surpresa. Não houve a declaração de guerra, a formalidade disso. Tá? Cerca de 350 aviões numa base naval dos Estados Unidos na ilha do Havaí. O presidente considerou o ataque um crime de guerra, pois o Japão e os Estados Unidos não tinham declarado uma guerra. Então não havia essa justiça de, eu estar me preparando para me defender. Foi um ataque totalmente surpresa, o qual o exército americano não estava preparado, não estava em guerra, não estava em alerta, vamos dizer assim. Então, o que nós vimos aí na aula de hoje, pessoal? Primeiro, o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, no Havaí, fez os Estados Unidos entrarem formalmente na Segunda Guerra Mundial, tanto nos combates do Pacífico, como ele também vai entrar nos combates na Europa. Antes ele até supria de produtos o exército inglês, mas agora ele vai mandar tropas mesmo para a Europa e a sua marinha também para a Europa. Isso aqui vai ser muito importante, uma reviravolta nessa guerra. A guerra no Oceano Pacífico, nós vemos aí uma guerra essencialmente naval. Aqui a marinha americana vai se destacar fortemente. E com a participação da União Soviética e dos Estados Unidos, nós vimos agora a formação definitiva da aliança que vai enfrentar os regimes fascistas italianos, alemão e japonês. Então nós temos agora a aliança fechada para lutar essa guerra. Então, gente, agradeço a todos por terem visto essa aula. Até a próxima!